Pronto, começamos aqui a gravar já para deixar para os coleguinhas. E aí hoje nós vamos dar continuidade à parte de histologia. Então a gente vem trabalhando tecidos nas últimas aulas. E aí a gente viu tecido epitelial, do tecido epitelial vimos tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular, vimos o tecido conjuntivo e os seus vários subtipos, né? As subdivisões de tecidos conjuntivos, os tipos de tecidos conjuntivos, quais são, enfim. Vimos o tecido muscular na aula da semana passada até, e aí E vimos. tá dito. E aí, bom dia, Ítalo. E Bom aí, dia. a gente viu o tecido muscular estriado esquelético, estriado cardíaco e musculatura lisa, e hoje nós vamos ver o tecido nervoso, certo? Então nós vamos trabalhar especificamente o tecido nervoso, quais são as células que fazem parte do tecido nervoso, como que funciona o tecido nervoso, enfim. Então tudo relacionado a o tecido nervoso. Deixa eu só ver se está no pontinho certo aqui o material. Só 2 segundinhos, tá, gente? Pronto, vamos nós. Então vou parar aqui minha tela e vou fazer, melhor, parar a câmera e fazer o compartilhamento da tela para vocês. Ok? Então, ó, todas as vezes que a gente fala de tecido nervoso, tá? Fala de tecido nervoso isso, tecido nervoso aquilo, qual é a primeira célula que vem à sua mente? Neurônio. Neurônio, exatamente. De certa forma, o neurônio é a principal célula do tecido nervoso, com certeza, certo? Por quê? Porque é ela quem vai realizar o processo de transmissão das informações. Então, o trânsito de informações se dá por meio dos neurônios. Ótimo. Sendo que os neurônios são especializados nisso aí, tá? Em relação à nutrição, em relação à eliminação dos resíduos, em relação à própria proteção do neurônio. E aí? Se ele precisa meio que focar no processo de transmissão de impulso nervoso, ele não pode realizar nenhum outro tipo de função. Por quê? Porque senão ele iria, de alguma forma, não fazer de maneira tão eficiente o transporte das informações. E aí o que acontece? Existe, além dos neurônios, células que fazem parte do tecido nervoso que são chamadas células da glia ou gliócitos. Essas células são as células que não estão transmitindo informações, mas são as células que vão manter o neurônio, ou seja, o neurônio só transmite as informações porque ele tem um conjunto de células que trabalham por ele, no sentido de dar sustentação, no sentido de dar proteção, no sentido de nutri-lo, certo? De modo que o neurônio pode ficar uni exclusivamente disponível apenas para o transporte da informação nervosa, o que ele faz de maneira extremamente eficiente, certo? Então, de fato, o neurônio acaba sendo a célula mais importante do sistema nervoso, tá? Porque vai transmitir o impulso nervoso, mas não é a única célula do sistema nervoso. Todo mundo vê o neurônio como se ele fosse autossuficiente, fosse o único e exclusivo. Não, não é bem assim, certo? O neurônio, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser protegido, ele precisa estar em posições específicas, daí ele precisa ser sustentado. E, para isso, eu tenho as células, que são chamadas células da glia, realizando essa função, tá? Então, neurônios são as células excitáveis, né? São altamente especializadas, capazes de responder a alterações do meio em que se encontram, com modificações no potencial elétrico da membrana. Então, os impulsos nervosos, eles são de natureza eletroquímica. Então, eu tenho aqui essa área aqui, ó, que são chamados de dendritos. Eu tenho isso aqui que é o corpo celular. Eu tenho isso aqui que é o axônio e as terminações do axônio,
Cada uma dessas áreas tem uma função específica. E o impulso nervoso, ele é unidirecional, tá? Existe a unidirecionalidade do tecido nervoso. Oi, sumiu aqui o negócio. Oi, alô, alô, som, testando. Estão escutando? O Sim, meu bicho aqui bugou, ele tá dando uma travada. o compartilhamento parou. Foi, eu tô vendo. Ele tá bugado aqui. Minha tela tá parada. Tá voltando. Tá voltando, tá voltando. Voltou. Pronto, voltamos. Foi só um tiltzinho aqui no computador, certo? Apareceu de novo a tela aí para vocês? Sim. Sim. Beleza. Então, ó, em relação ao impulso nervoso, o impulso nervoso ele é unidirecional. Existe a unidirecionalidade do impulso nervoso, tá? O impulso nervoso sempre vai ser coletado aqui, ó, nos dendritos, vai passar para o corpo celular, do corpo celular vai passar por toda a extensão do axônio, então vai passar por aqui por dentro, certo? Até chegar. Eita, essa seta aqui ficou bugada demais. Até chegar nas terminações do axônio e passar para o neurônio seguinte. Sendo que os neurônios, eles não têm ligação física entre si, não estão coladinhos entre si. Existe um espaço entre um neurônio e outro que é chamado de sinapse ou fenda sináptica. Nessa área aqui é onde vai haver a secreção de neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Transmissores das informações nervosas, tá? E na maior parte das vezes podem ser hormônios, podem ser proteínas, podem até ser sais minerais, que é justamente quem vai passar esse estímulo da carga elétrica de um neurônio a outro. Sendo que é um processo que acontece em frações de milissegundos. Então, é algo que acontece meio que de imediato no organismo, certo? O impulso nervoso, ele é algo extremamente rápido e principalmente extremamente eficiente. Não existe perda de informação nervosa ao longo dos neurônios. Caso houvesse essa perda da informação nervosa ao longo dos neurônios, talvez a informação nervosa ela não chegasse no sistema nervoso central para poder ser decodificada, porque passando de um neurônio para outro, a informação vai diminuindo a sua intensidade, diminuindo, vai chegar um determinado momento que essa informação ela vai ser bloqueada, não vai mais passar, certo? Então, por isso que o neurônio ele é extremamente eficiente, porque a perda é mínima ou completamente nula. Então, não existe quase perda de informação, tá? A não ser, logicamente, no caso de doenças neurodegenerativas, e aí o neurônio não funciona direito, e aí nós temos todo um contexto aí. Mas neurônios saudáveis, de pessoas saudáveis, funcionando de maneira normal, vão ter uma perda mínima ou uma perda, né, quase que zerada, digamos assim, em relação à informação nervosa. Ok? Então, aí está a fotomicrografia dos neurônios, tá? Mostrando, tá? O corpo celular, os dendritos, o axônio, terminações de axônios, neurônio perto do outro aqui, ó. Vários neurônios próximos um do outro, formando assim, tá? O tecido nervoso como um todo. O corpo celular, também chamado de pericário, tá? Possui grande núcleo central, geralmente redondo ou ovoide. A cromatina dispersa e nucleolo evidente. Citoplasma com grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, isso para síntese de proteínas que vão compor alguns dos neurotransmissores, que são hormônios de natureza proteica, tá? Mitocôndrias, para produção de energia, já que é um tecido que está constantemente em atividade. Então, o único tecido que não vai parar nunca na tua vida, ou melhor, vai parar no dia que tu morrer, certo? É o tecido nervoso.
E aí o que acontece? Como ele precisa estar constantemente ligado, ele vai ter que estar constantemente gastando energia. E para gastar energia, ele tem que produzir energia. E a gente viu que quem produz energia são as mitocôndrias, certo? Complexo de Golgi para armazenar e secretar substâncias, filamentos intermediários e microtúbulos, que é quem vai dar a forma específica do neurônio, né, que vai compor o citoesqueleto. Corpúsculo de Nistla, tá? Esse corpúsculo de Nistla seria uma área diretamente ligada à síntese de proteínas, tá? Vão ser áreas de aglomeração de ribossomos. Então, a gente vai ver que em alguns neurônios a gente vai ver áreas mais escuras no interior do corpo celular, tá? São os corpúsculos de Nistla, tá? Então, esses corpúsculos estão diretamente associados ao processo de síntese proteica, por se tratar de uma área de acúmulo de ribossomos, tá? Cone de implantação, tá? Que é justa a região de transição entre o corpo celular e o axônio. Aqui, ó, tá mostrando o corpo celular, também chamado de pericárdio. Então, tudo que tem para cá, certo? São os dendritos, né? Por onde chega a informação nervosa. Aqui eu tenho, ó, os corpúsculos de início, tá vendo? Essas áreas mais escuras, que é justamente aonde ocorre a síntese de proteínas com mais intensidade, o núcleo ou arredondado ou ovoide, mais central, o nucleolo bem evidente. Muitas mitocôndrias, ó, que estão relacionadas à produção de energia. Então, o tecido orgânico que mais gasta energia no nosso organismo é o tecido nervoso. Por quê? Por exemplo, à noite. À noite você vai dormir. Quando você dorme, um dos tecidos que também gasta muita energia no nosso organismo é o tecido muscular. E aí o que acontece? O tecido muscular à noite, quando tu está dormindo, boa parte da tua musculatura relaxa. E a musculatura relaxada, ela vai estar com o gasto mínimo de energia. Então, as células musculares vão utilizar apenas a energia necessária para se manter vivo, tá? Enquanto que o tecido nervoso, mesmo durante a noite, eles precisam mandar ou continuar mandando informações para o teu corpo, coordenar o funcionamento do teu corpo, manter os órgãos em atividade e, consequentemente, para isso, gastam energia do mesmo jeito, tá? Aí, ó, mostrando uma fotomicrografia, tá? O corpo celular, ó, o citoplasma, os corpúsculos de início, essa parte mais escurecida, o núcleo bem evidente, tá? O núcleo arredondado, o nucleolo tá no interior do núcleo, e o cone de saída para o axônio, que é justamente onde vai ter aquele prolongamento que vai se ligar ao neurônio seguinte. Corpo celular, mostrando aqui de novo, ó, uma fotomicrografia mais nítida. Então tá aqui o corpo celular, tá aqui o cone de implantação, onde vai sair o axônio. Aqui eu tenho vários prolongamentos, que são os dendritos, né, que é por onde chega a informação nervosa. Os dendritos, tá? Prolongamentos numerosos e muito ramificados, possuem a mesma constituição celular do pericárdio, ou seja, do corpo celular, com exceção da presença de complexo de Golgi do núcleo, tá? A função vai ser receber os estímulos externos e internos, funcionando como principal sítio de entrada. Então, os dendritos são a área aonde vai haver o que anteriormente eu falei para vocês, a troca de informações entre os neurônios, tá? Que é chamada de sinapse nervosa. Então, os dendritos são, sim, as espinhas dendríticas são pequenas protrusões, ou seja, são prolongamentos que emergem dos troncos dendríticos principais, formados por um talo fino com extremidades esferoides. São estáveis e móveis, constituem compartimentos privilegiados de sinapses excitatórias. Olha só. Então, eles são áreas de coleta dos eventuais neurotransmissores para passagem da informação nervosa de um neurônio para outro, tá? Se multiplicam em número quando o indivíduo é estimulado e são escassas em crianças com retardo mental. Não só crianças, mas qualquer pessoa que tenha algum tipo de problema, certo? Então, se liga aqui. Eu vou ter isso aqui, ó.
Poxa, o bicho tá bugado demais hoje. Ô, computadorzinho do meu coração, por favor, me ajude. Pronto. Então se liga, eu vou ter aqui, ó, um neurônio, certo? Aqui eu tenho os dendritos. Aqui eu vou ter o núcleo, certo? E aí o que vai acontecer? Próximo a esse neurônio eu vou ter outro. E eu posso ter outro também aqui. E assim eu faço um sistema de integração entre vários neurônios, tá? Aqui eu tenho os dendritos, corpo celular e axônio, em todos eles. O que vai acontecer especificamente nessa área aqui, ó, tá? É a troca das informações. Então, pode ver que os neurônios, eles não estão se tocando, tá? Eu não tenho ligação física entre eles. O que vai acontecer? Eu vou secretar, a partir das terminações do axônio, uma substância aqui, certo? Uma substância aqui. Essa substância é um neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai ser passado para o neurônio seguinte, através dos dendritos. Esse neurotransmissor vai causar a excitação da informação no corpo celular, que vai passar para o axônio, e aí a informação nervosa, ela continua sendo passada até que se chegue... Eita, aqui ficou bugado. Até que se chegue ao final. E aí aqui vai haver a secreção de novo de neurotransmissores, tá? Esses neurotransmissores serão liberados e serão passados para o neurônio seguinte, que vai ser passado para o neurônio seguinte, e assim sucessivamente. Lembrando que a transmissão do impulso nervoso se dá de maneira unidirecional, ou seja, sempre vai dos dendritos para o corpo celular, para o axônio, sai pelas terminações do axônio, vai para o dendrito do neurônio seguinte, tá? Aí vai para o corpo celular, axônio, terminações de axônio, e aqui eu já teria outro neurônio, e assim sucessivamente, tá? Até que a informação nervosa chegue aonde ela deveria chegar, certo? Até aí tranquilo, tranquilo, de boas, de boinhas? E aí, tudo certo? Dúvidas? Beleza, então vamos nós. Apareceu de novo aí o slide, tela cheia para vocês. Eu tô com medo agora, que o meu bicho aqui tá bugando, tá dando as travadas e tudo. Tá tudo em ordem aí? Alô? Alguém pode me responder? Tá tranquilo aí? Tá aparecendo a tela cheia? Tá Tá tranquilo. tranquilo, Dado, tá aparecendo aqui. Beleza, beleza. É porque meu bicho tá bugando aqui, ele tá dando umas travadas. E aí vocês ficam calados, aí que eu penso que tá travado mesmo. Mas enfim. Então vamos nós.
Tá aí, ó. Percurso do impulso nervoso, do jeito que a gente falou anteriormente, ó. O impulso nervoso chega pelos dendritos, passa para o corpo celular, do corpo celular vai percorrer toda a extensão do axônio, e aí no final eu tenho as terminações do axônio, onde são liberados os neurotransmissores e vai passar para o próximo neurônio, tá? Então, é um percurso unidirecional. Professor, e se eu precisar levar a informação daqui para cá? Se eu precisar fazer uma transmissão de informação em sentido oposto, tipo, eu estou levando a informação daqui para cá, beleza. Se eu precisar levar o impulso daqui para cá, o que é que eu faço? Coloco os neurônios em posição inversa. Tá? O corpo celular vai ficar aqui e o axônio vai ficar para cá. E aí eu vou ter a diferença entre os tipos de neurônios. Eu vou ter os neurônios aferentes, ou neurônios sensitivos, e eu vou ter os neurônios eferentes, também chamados neurônios efetuadores, tá? Que são os neurônios que levam a informação do sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central, são chamados de aferentes, e os que levam a informação do sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central, chamado de neurônio efetuador ou neurônio motor, certo? Daí, o axônio. O axônio é essa área aqui, ó. Tá? Ele pode ter essas células ao redor, formando a bainha de mielina. Formando a bainha de mielina, eu tenho um impulso nervoso ainda mais eficiente. Por quê? Porque ao invés de ter que percorrer toda a extensão do axônio, o impulso nervoso ele vai fazer isso, ó. Vai pular daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e aí vai chegar aqui no final. Nessas áreas entre as células, que são chamadas de nódulos de Ranvier, certo? Então, eu vou ter um impulso nervoso que vai ser saltatório. Ele vai saltar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Isso vai fazer com que o impulso nervoso percorra uma área maior em um espaço de tempo menor, tá? Nesse caso aí, esse neurônio que tem essa estrutura recebe o nome de bainha de mielina, tá? E o neurônio que tem essa estrutura é chamado de neurônio mielínico, tá? Ele pode ter o telodendro, que no caso seria esses ramos finais, tá? Ou pode ter ramo lateral também. A partir do telodendro vai ocorrer o processo, ou terminações axônicas, tanto faz, vai haver o processo da sinapse nervosa. A partir daqui que é a liberação do neurotransmissor para ser passado para a célula seguinte, para o neurônio seguinte. O axônio é o único podendo apresentar ramos laterais. Se origina do cone de implantação, que vai estar lá no corpo celular, lá no telodendro, certo? Varia de alguns milímetros até 1 metro, ou seja, pode ser uma estrutura muito longa. A função dele vai ser basicamente transmitir os impulsos de uma célula para outra, certo? Porque o impulso ele vai ser coletado, vai ser passado para o corpo celular e esse impulso ele vai percorrer toda a extensão do axônio até chegar ao neurônio seguinte. E aí, eu tenho dois tipos de fluxos, tá, que pode acontecer nos neurônios, tá? Eu tenho o fluxo anterógrado, que é o fluxo normal, tá? Eu vou do corpo celular ao axônio, tá? E eu tenho um fluxo retrógrado, que vai do axônio para o pericárdio, para o corpo celular. Professor, mas o que vai voltar é a informação nervosa? Não. O que vai voltar são substâncias, tá? Por exemplo, se a sinapse nervosa está utilizando um determinado neurotransmissor, tá? Depois que a informação nervosa é passada para o neurônio seguinte, esse neurotransmissor, ele pode voltar para o corpo celular, certo? Só um segundinho aqui, viu, gente? Deixa eu só mutar aqui para... Sim, aí como eu estava dizendo, o que vai voltar não é o impulso nervoso, certo? Estão me escutando, né? Porque o meu bicho está travando aqui. Sim, o que vai o que vai voltar não é
o impulso nervoso, certo? O que vai voltar são as substâncias, tá? Então, se liga só. Nesse caso aí, substâncias podem voltar do axônio, certo? Para o pericárdio, para o corpo celular. E o que isso pode trazer? Isso pode trazer isso aqui, ó. Em um contexto médico, o fluxo retrógrado pode levar moléculas e partículas estranhas prejudiciais ao sistema nervoso central, como, por exemplo, o vírus da raiva. Então, o cachorro te mordeu lá na perna. E aí, esse vírus ele vai partir da tua perna e vai chegar ao teu sistema nervoso central. É o que acontece também, por exemplo, com os anestésicos. Tá? Ele é aplicado em uma área do teu corpo, mas vai agir sobre o teu sistema nervoso central, certo? Então, isso por conta desse fluxo retrógrado que vai levar não a informação, presta atenção, vai levar substâncias, ok? Classificação dos neurônios, e aí ele pode ser classificado de acordo com a sua estrutura. Eu tenho os neurônios multipolares, eles vão possuir mais de 2 prolongamentos celulares, é a grande maioria dos nossos neurônios, tá? Eu vou ter os neurônios bipolares, vai apresentar um axônio e um dendrito só, são encontrados nos gânglios da cóclea, né, do ouvido, e vestíbulo, que também está no ouvido, na retina, tá, que é a membrana interna do olho e na mucosa olfatória, tá? E eu tenho os neurônios pseudo-unipolares, tá? Então, os neurônios pseudo-unipolares, ele tem próximo ao corpo celular um único prolongamento, mas que se divide em dois, originando um ramo para a periferia e outro para o sistema nervoso central. Então, ele parece ser bipolar, mas ele tem um único fluxo, digamos assim. Tá? Eles são encontrados nos gânglios espinhais, tá? E aí a gente vai ver ele aqui, ó. O bipolar, ó, ele tem duas extremidades, aqui, ó, os dendritos e aqui a terminação axônica, então eu tenho os 2 pontos. O multipolar, eu tenho muitos dendritos, tá, ligados ao corpo celular, e aí vai para a terminação axônica. E o pseudo-unipolar, onde eu tenho aqui, ó, dendrito e axônio ligados diretamente entre si, e o impulso nervoso ele não vai passar pelo corpo celular, ele vai passar diretamente do dendrito para a terminação do axônio. Tá? Então, são os 3 tipos de neurônios. Classificação dos neurônios quanto suas funções, é aí onde a gente vai ver qual é a função desses neurônios, tá? Então, o bicho já tá dizendo que tem menos de 10 minutos aqui. Ele tá aparecendo no quadradinho. Tá bugado demais. Aqui vai embora. Pronto. Os neurônios sensoriais recebem estímulos do meio ambiente e do próprio organismo, localizados nos gânglios espinhais e cranianos, certo? Então, são chamados neurônios sensitivos também. Os neurônios motores controlam os órgãos efetores, ou seja, fibras musculares, glândulas, etc. Então, são os neurônios que vão levar a informação do sistema nervoso central ao sistema nervoso periférico, tá? Encontrado nos córneos anteriores da medula, ou seja, vai estar ligado à medula espinhal também. E eu tenho os interneurônios, que também são neurônios chamados neurônios mistos, que eles estabelecem a conexão entre os outros neurônios, tá? São encontrados nos córneos posteriores da medula e são eles responsáveis pelo arco reflexo. Como assim? Ó, aquele negocinho de bater o martelinho na perna e poder mexer a perna e tudo mais. Alguém já tentou fazer? Todo mundo já assistiu no Chaves, né? Então, dá aquela marteladinha na perna e aí a perna tem aquela contração muscular involuntária. O que vai acontecer? Tá? A fibra sensitiva, que é a fibra aferente, ela vai receber a informação nervosa da pancadinha e vai levar até a medula espinhal, de onde deveria ir para o cérebro para ser decodificado. Mas como se trata de um arco reflexo, o arco reflexo ele vai ser uma ação que vai ser direta do sistema nervoso central, especificamente da medula espinhal. E aí eu tenho um interneurônio aqui, ó, o neurônio associativo, tá? Ele vai pegar a informação que chegou e vai transformar em estímulo. E ele já se liga a um neurônio
ou uma fibra efetuadora, ou uma fibra motora. Essa fibra vai agir sobre o músculo. Então, a sensitiva levou a informação, a efetuadora volta com a resposta do organismo. A resposta que volta aqui é para que a musculatura se contraia. E aí a placa motora ligada aos músculos vai fazer com que esse músculo se contraia e, consequentemente, ocorra aquela movimentação na perna, certo? Muitos médicos utilizam isso aí para ver os reflexos medulares de pessoas que sofrem acidentes, tá? Então, se uma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente, não está mexendo a perna, o médico dá uma marteladinha lá na perna e a perna ela tem esse reflexo involuntário, o médico ele vai dizer, pô, tu tem chance de voltar a se mover, por quê? Porque a informação nervosa ainda está transitando. Mas se o cara teve um problema e aí teve uma lesão de medula espinhal e nessa lesão ele vai ao médico, o médico faz esse testezinho e o cara não tem reação mais de locomoção da perna, muito dificilmente esse indivíduo pode voltar a se locomover, certo? Organização histológica do sistema nervoso. Aí já é sistema nervoso. Sistema nervoso, tá? A gente vai ver mais lá na frente que mas eu acho que a organização histológica ainda pega um pouquinho de organização, prolongamento, dendrito. Não, isso é mais a parte de anatomia e fisiologia mesmo, certo? Então, células da glia, pronto, chegamos onde eu queria. Então, temos 4 minutinhos aí, dá para a gente finalizar. Tá? As células da glia são aquelas células que eu falei para vocês que vão atuar ajudando, ou melhor, mantendo o neurônio para que ele possa realizar suas funções. Tá? Então, células da glia, também chamadas de neuróglia ou gliócito, é um grupo heterogêneo de células, ou seja, um grupo de diferentes células nervosas com capacidades autorregenerativas. São mais frequentes que os neurônios, estão principalmente no sistema nervoso central, fornecem um microambiente extracelular para os neurônios, ou seja, vão manter o ambiente em que o neurônio está equilibrado, tá? Então, oligodendrócitos, células de Schwann, astrócitos, microgliócitos, células ependimárias são as principais células da glia, tá? Os oligodendrócitos, células pequenas e com escassos prolongamentos, está na substância branca e cinzenta, possui núcleo pequeno e citoplasma denso com retículo endoplasmático rugoso, ribossomos e mitocôndrias, responsável pelo processo de mielinização dos axônios, ou seja, são aquelas células que vão formar a bainha de mielina, tá? Que é aquela estruturazinha que vai envolver os axônios, tá? Os oligodendrócitos satélites se dispõem perto do pericárdio, ou seja, perto do corpo celular dos neurônios da substância cinzenta. Então, aí mostrando a fotomicrografia dos oligodendrócitos, tá? Astrócitos, células com formato estrelado e com múltiplos prolongamentos. Possuem feixe de filamentos intermediários constituído pela fibrila ácida da glia, tá? Que vai dar um reforço estrutural ao tecido nervoso. Ligam os neurônios aos capilares sanguíneos, tá? E a pia mater, que é uma das meninges. Então, se essa ligação é feita entre o neurônio e o capilar sanguíneo, essa célula aí vai estar associada a quê? Ao trânsito de substâncias. Então, ela tira resíduos e gás carbônico do neurônio, joga para a corrente circulatória, pega o oxigênio e os nutrientes e leva para o neurônio, tá? Os astrócitos, controle da composição iônica e molecular do ambiente extracelular, controle da composição iônica e molecular do ambiente, tá? Repetido aqui. Manutenção da barreira hematoencefálica, cicatrização, que é chamada de gliose. Certo? Astrócitos são mais células de defesa, digamos assim. Tá? Vai estar ali mantendo o ambiente que seja um ambiente ideal para o funcionamento do neurônio. Tá? E aí ele está mostrando alguns grupos celulares. Tá? Eu tenho os astrócitos fibrosos e protoplasmáticos. Tá? Um vai estar na substância branca, que é o fibroso, e o protoplasmático na substância cinzenta. Aí ele está mostrando dos dois tipos. Células de Schwann são as células que vão formar a bainha de mielina, só que no sistema nervoso periférico, tá? Então, vai formar a bainha de mielina que vai aumentar a capacidade de transporte de informação por parte da célula. Então, em relação a tecido nervoso, basicamente é isso, certo? Depois vocês dêem uma olhadinha melhor
no materialzinho de vocês. E fiquem de olho que lá no grupo eu vou enviar algumas informações em relação às atividades que nós começaremos a fazer, ok? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Beijos para todos, bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Valeu, valeu vocês!